Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder compartilhar com você o que eu tenho a cada dia aprendido da Palavra de Deus. Eu peço a Ele que a misericórdia dEle e que o Espírito Santo, que veio a este mundo como um presente de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo nesse momento encontre na sua vida, na sua alma, um espaço e encontre uma pessoa que esteja receptível para entender o que Deus tem falado ao meu coração. Tem uma citação que às vezes a gente tem ouvido alguém falar, e é normal as pessoas dizerem: Deus é amor, mas Deus é justiça. E se você for procurar na palavra de Deus, você não vai encontrar nenhum versículo que tenha essa definição tão assim resumida. Mas talvez você, pelo fato de ouvir isso, que Deus é amor e que Deus é justiça, e pelo fato de você, como eu, ter um conhecimento, do que é a justiça, talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender o que a palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, justiça, no mundo que nós aprendemos que justiça são as autoridades que aplicam as leis para punir as pessoas que têm um desvio de conduta. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre o amor de Deus e fala também sobre a justiça de Deus. E eu quero dizer para você que a justiça de Deus na palavra de Deus, ela não está não foi escrita, melhor dizendo, com essa intenção de mostrar que Deus pune o pecador. Se você for ler a palavra de Deus ela diz que Jesus é a justiça de Deus para a humanidade. Ou seja, se você for ler a carta, aliás, o Evangelho de João, está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Talvez você, pelo fato de você não conhecer a história da humanidade, você não nem atente, nem se ligue no que isso quer dizer. Por que Jesus é a justiça de Deus? Você precisa começar a entender e ler o livro de Gênesis. Quando o primeiro homem, o primeiro casal foi criado, que é o nosso representante, o representante da humanidade, a palavra de Deus diz que esse homem, Adão e Eva, eles tinham o privilégio de viver na presença de Deus e o privilégio de viver eternamente na presença de Deus. Mas como a palavra de Deus nos mostra que Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, Deus criou um ser humano, um ser como Deus, um ser que tem mente, que tem a capacidade de pensar, que tem a capacidade de decidir, que tem a capacidade de obedecer ou não obedecer àquilo que Deus falasse com ele. E a Bíblia diz que para que esse ser humano permanecesse vivendo eternamente e vivendo na presença de Deus, protegido por Deus, tendo todos os direitos, que Deus tem para o ser humano, Deus deu uma ordem a ele. E quando Deus deu uma ordem, Deus disse: olha, não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E o que é a morte? A morte espiritual, primeiro, é a ausência da presença de Deus, para ter essa proteção espiritual, e depois a morte física. Mas o ser humano, ele não foi criado para deixar de existir. Ele foi criado
um ser eterno, como Deus também é eterno. Só que pelo fato desse primeiro homem, desse primeiro casal, ter tido a oportunidade de ficar, de permanecer vivendo eternamente, a Bíblia diz que eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, eles passaram a ter agora a responsabilidade de escolher permanecer vivendo com Deus. Veja que se você for ver o texto, quando Deus advertiu ele, Deus não disse que eles iriam morrer imediatamente. Ele disse, certamente morrerá. Por quê? Porque Deus estava dizendo, olha, se vocês comerem, vocês vão passar a ter o conhecimento do bem e do mal. E tendo conhecimento do bem e do mal, tudo indica que vocês irão morrer, porque vocês irão dar ouvido à voz do mal. E quando esse casal desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que eles passaram a ter essa responsabilidade daí em diante agora. Eles passaram a conhecer Deus e o diabo. E como eles passaram a conhecer os dois lados da moeda, eles passaram a ter a responsabilidade de seguir a um ou outro. Veja bem, naquele momento ali, Deus não desistiu do ser humano. A prova disso, ele prova que se você for ler o texto o livro lá de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz depois que Enoque, que era um filho de Adão, esse homem viveu em comunhão com Deus e Deus não deixou que ele morresse, Deus levou para si. Mas daí em diante, toda a humanidade esqueceu de Deus e perdeu essa comunhão com Deus, se entregou à prática do pecado. E como ele se entregou, se você for ler a carta de Romanos, o apóstolo Paulo ele diz que ele tinha sido vendido ao pecado, ou seja, as gerações passadas Adão vendeu ele ao pecado, à prática do pecado. E como ele foi vendido, ele foi entregue às forças espirituais do mal. Então, o que é a justiça de Deus? É exatamente isso. Como eu e você, nós fomos vendidos ao pecado, às forças espirituais do mal, não foi porque você quis, mas foi porque alguém lhe vendeu, porque você é descendente de alguém, e esse alguém que era o seu antepassado lhe vendeu ao pecado. Então você está preso à prática do pecado, a uma força espiritual que você por si só não consegue se libertar dessas forças espirituais do mal. Então, por que Jesus é a justiça de Deus? Porque Deus ele é tão justo que não seria correto você ir viver eternamente no inferno por causa da culpa de alguém que lhe vendeu. Então o que é que Deus fez? Deus levantou Jesus Cristo. Deus permitiu que Jesus Cristo viesse morrer na cruz, no meu e no seu lugar, e vencer as forças espirituais do mal, que é o diabo e as suas forças, e até a própria morte. Se você for ler a carta aos Hebreus, o escritor diz lá, para isso se manifestou Jesus, para destruir o diabo e libertar os que a vida toda foram escravos por causa do medo da morte. Escravo de quê? Do pecado. Então aprenda isso. Jesus é a justiça de Deus. Por isso que está escrito em João, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não existe sacrifício que você possa fazer para você receber esta salvação. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz. E qual é a minha parte aí agora? A minha parte é crer em Jesus, aceitar Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor. Tem gente que só tem aceitado Jesus como Salvador, mas não tem aceitado Ele como Senhor. Quem é o Senhor? Senhor é uma pessoa que tem autoridade sobre a vida do servo. E o servo agora faz o que aquele Senhor manda. Então Jesus tem que ser aceito na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. Então quando você acredita nesse sacrifício de Jesus, você aceita Ele como seu Senhor e como seu Salvador, você agora busca praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Mas aí você pode pensar assim, mas é difícil fazer o que a palavra de Deus manda. Não é porque
o Espírito Santo de Deus lhe capacita a você a obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas para isso você precisa aceitar primeiro Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O problema é que tem muita gente que pensa assim: eu aceitando Jesus eu vou ter que fazer. É o contrário. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que o que você agrada a Jesus mais deixando de fazer do que fazendo. Como é tão maravilhoso o reino de Deus. O reino de Deus não é fazer, está mais em deixar de fazer. Por exemplo, muita gente é escrava do pecado. E quando você aceita Jesus, ele lhe liberta do pecado. A palavra de Deus diz, tem o Salmo 46, ele diz assim, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe o que é que está dizendo ali? Fica quieto e espera em mim, fica quieto que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Fica tranquilo, quando eu tiver alguma coisa para que você faça para mim no meu reino, eu vou lhe dizer. Não fica aí sendo oprimido pelos homens que diz que você tem que pregar o evangelho, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer... Isso é ensino de homem. Busque na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai te ensinar como fazer aquilo que Deus quer, que muitas vezes não é você fazer, é você deixar de fazer. Então entenda, amor sem justiça não é amor. Vou lhe dar um exemplo. Você tem dois filhos. Um que é obediente a você e o outro que é rebelde contra você. Se você tratar esses dois filhos da mesma forma, você está cometendo uma injustiça com um desses seus filhos. Eu estava analisando essa semana sobre como é o sistema comunista. O sistema comunista é amor sem justiça. O sistema comunista é... Você trabalhou, você tem uma fazenda. Vamos supor, você se esforçou, você conseguiu, você trabalhou honestamente e conseguiu. Aquela pessoa que não trabalhou, que não fez nada, vai ter direito na metade daquilo que você fez. Isso aí é injustiça. No reino de Deus é assim. A justiça de Deus, ela se manifesta. Está lá em Romanos 1, Paulo dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qualquer pessoa, qualquer nação, aquele que crê, qualquer pessoa, Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa no mundo que crê, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. E o apóstolo Paulo ele diz: porque a justiça de Deus se manifesta no evangelho de fé em fé, de fé em fé. Cada pessoa que crê, cada pessoa que aceita Jesus, cada pessoa que obedece à palavra de Deus, a justiça de Deus é feita. Seria mais ou menos isso. Como é fácil entender? Seria mais ou menos isso. Você trabalhou, você tem direito de receber o seu salário. Está entendendo? O reino de Deus é assim. Você faz, você obedece, você recebe. Então, justiça de Deus não é a justiça de punir as pessoas por desobedecer. A justiça de Deus que se manifesta na Bíblia é a justiça de Deus, a bondade de Deus. Deus é justo. Deus não iria permitir que você fosse para o inferno por causa do pecado de Adão, por causa do pecado dos seus pais, se lhe dá uma chance. Então, no momento que você aceita Jesus, ele lhe liberta do poder das trevas e agora ele lhe deixa livre. E agora ele diz: você agora está livre. Você escolhe agora. Você quer seguir os meus ensinos? Eu vou lhe capacitar. Você não quer? Então continue servindo ao pecado. Só que lá no dia do juízo você não vai ter a razão, a justificativa para dizer que você não teve a oportunidade para não vir para o inferno. Então aí é a justiça de Deus. Muitas pessoas irão sofrer, né? Porque elas ouviram que Deus é amor, que Deus é bondade, mas Deus também é justiça. É justo uma pessoa aceitar Jesus, aceitar a palavra de Deus como o evangelho, como regra de fé e prática e viver.
E aquele outro que apenas disse que aceitou, mas não obedece. Aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor, e não obedece. É justo essas duas pessoas receberem a mesma recompensa? Não é justo. Então Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E você só consegue entender o que é o amor de Deus quando você começa a viver este amor como eu vivo hoje. Entendeu? Pela minha origem, pelas instruções que eu tive no ambiente onde eu nasci e pelo que eu pratiquei na minha vida, eu não merecia de jeito nenhum o amor de Deus. Mas por causa dessa justiça, o Senhor me deu essa oportunidade de me arrepender, né? Aceitar Jesus, me arrepender e depois procurar viver os ensinamentos da palavra dele. Então fica para você nesse momento. Não fique aplicando essa palavra que Deus é amor, mas é justiça. Não fique usando isso para dizer que é na questão, se aplica apenas a Deus punir as pessoas. É as recompensas que Deus tem para dar àqueles que obedecem a sua palavra. Por exemplo, se você for ler Mateus, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Aprenda como é que funciona o reino de Deus e depois busque colocar em prática o que ensina o reino de Deus, que aí você vai receber todas as coisas que você precisa. É quando você aprende como funciona o reino de Deus e coloca em prática o que ensina Jesus a respeito do reino de Deus. Aí Jesus, se você for ler esse texto na linguagem de hoje, assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. Ou seja, como que você fosse fazer um curso, né, para trabalhar em determinada área, você aprendeu, né, no curso como é que você deve proceder em determinada área e depois você vai colocar isso em prática para poder você receber o dinheiro, o seu salário, porque você está exercitando aquilo que você aprendeu. A mesma coisa é o que Jesus está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aprenda, né, como é que funciona o reino de Deus. E depois daí em diante você coloca em prática os ensinamentos do reino de Deus. Jesus, em certo momento, ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. Ou seja, os ensinamentos da palavra de Deus se aplica, começou lá no reino dos céus, veio de lá os ensinamentos da palavra de Deus. Não veio daqui desse mundo, não foi pensamentos de homem. Veio dos céus, o meu reino não é desse céu. Jesus estava dizendo: olha, eu estou vivendo aqui na terra, mas o meu compromisso, a minha prática de vida não foi aprendida aqui no reino dos homens. O meu reino é dos céus, é de lá do trono de Deus. O meu reino são ensinamentos que veio do Criador de todas as coisas, que me ensina, mesmo a estar nesse mundo aqui, no mundo dos homens, mas a minha vida não é pautada pelos ensinamentos dos homens. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz: é Deus quem me justifica. Se você for ler 1 Coríntios, você vai ver Paulo dizendo isso. Ele diz: eu não me preocupo, eu não estou preocupado por ser julgado por um tribunal humano, porque nem eu mesmo me julgo, porque quem me julga é Deus. E ele diz: eu não estou preocupado, o que me dá paz é a minha consciência, porque eu estou agindo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque é Deus quem me justifica. E quando Deus te justificar pelo que você faz de acordo com a palavra de Deus, o mundo pode te condenar. Porque é normal, o mundo vive seguindo um reino que não é o reino de Deus. Então, quando você começa a viver de acordo com os ensinamentos do reino de Deus, é natural que as pessoas ao seu redor comecem a lhe criticar, comecem a lhe julgar, comecem a lhe condenar, porque elas não entendem o reino de Deus, como é que funciona. Mas você tem
o reino de Deus dentro da sua mente, É como você vai trabalhar numa empresa, a pessoa que não sabe o curso que você fez, ela não entende o que é que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, mas é porque você aprendeu em um curso. Está entendendo? Então o reino de Deus ele funciona assim, a justiça de Deus é essa justiça, é a justiça que Deus fez comigo e com você. Se você não aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador e não se arrepender dos teus pecados, você vai para o inferno, vai viver eternamente no inferno. Mas não é porque Deus quis que você fosse, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você, nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, você vai saber, a partir de hoje, que você teve essa oportunidade, né, de conhecer, de entender como é que funciona o amor e a justiça de Deus. Então aprenda, vale a pena obedecer a palavra de Deus. Agora o problema nosso é que nós vivemos num mundo, às vezes, onde a gente vê a pessoa que não tem temor de Deus prosperando, conseguindo, avançando, e pelo fato de Deus ser tão misericordioso, tão longânimo, paciente, e não trazer logo, né, o resultado dessas práticas, a gente começa a pensar que vale a pena viver uma vida distante dos ensinamentos da palavra de Deus. Tem um provérbio que o sábio Salomão ele diz assim: visto que a sentença, ou seja, o castigo, não se executa logo sobre as más obras dos filhos dos homens, o coração dos homens está sempre pronto a fazer o erro, a praticar o erro. Mas depois ele resume, ele diz: mas mesmo que o pecador cometa 100 crimes, e continue vivendo, bem sucede aos que temem a Deus. Mesmo que o pecador pareça estar tendo sucesso na vida do pecado, né? Pareça estar indo bem, chegará um momento que Deus vai trazer a justiça, né, sobre a vida dele. Chegará um momento que Deus vai dizer: agora chegou o momento da gente acertar as contas. Eu lhe dei tempo, eu lhe dei a oportunidade de você se arrepender, eu esperei, eu usei todos os meios possíveis para que você se arrependesse, mas você não se arrependeu. Então agora você vai colher, você vai receber o que você precisa receber, o que você plantou. Então aprenda isso, amor e justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo sem acepção de pessoa, todas as pessoas, Deus amou e dá oportunidade a todos, mas só irão ser salvos aqueles